Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um breve vídeo onde eu vou falar com vocês sobre a necessidade de vínculo. O título da aula é O amor que todos nós inconscientemente buscamos, mas que felizmente não vamos encontrar. Para explicar sobre esse tema, eu vou pegar um conceito muito importante do Lacan, falando sobre o complexo do espelho, vou transitar um pouquinho pelo complexo de Édipo, do Freud, e vou falar também sobre o vínculo dentro do campo da neurociência afetiva e da neuropsicanálise. A ideia desse vídeo é que você consiga ter uma clareza em relação à sua própria vida, em relação ao seu comportamento, aquilo que lhe falta, aquilo que nós tanto buscamos e, consequentemente, se você é um profissional de saúde mental, trazer talvez alguns insights que você consiga entender essa necessidade de busca, essa compulsão à repetição que o seu paciente apresenta na clínica. Essa aula que você vai assistir agora faz parte de uma comunidade onde nós estudamos neuropsicanálise e neurociência afetiva. Essa é a maior e a mais acessível comunidade de estudos contínuos em neuropsicanálise, onde nós abordamos diversos temas como depressão, ansiedade, tudo pela perspectiva da neurociência afetiva e da psicanálise, trazendo os importantes insights desse campo de diálogo entre a psicanálise e a neurociência afetiva. Portanto, se você é profissional de saúde, trabalha com pessoas, gestor de RH, terapeuta, psicólogo e, sobretudo, psicanalista, se junte à nossa comunidade para aprofundar os seus estudos em neurociência afetiva e neuropsicanálise. Para saber mais sobre isso, acesse o link aqui embaixo. Também estamos com o lançamento de um livro que até o dia 22 estará com desconto de pré-venda. Esse livro, chamado Fundamentos da Neuropsicanálise na Prática Clínica, é o único livro referência para psicanalistas que desejam integrar a neuropsicanálise nos seus atendimentos. Portanto, não deixe de acessar o link aqui embaixo para saber mais informações. Bom, agora que eu fiz uma rápida introdução, vamos para a nossa aula. Para iniciar a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre necessidades afetivas. Para quem já está há algum tempo nesse canal ou para quem já participa da nossa comunidade, sabe que nós trabalhamos com a neurociência afetiva, que é esse campo que contribui de forma bastante significativa com a psicanálise freudiana. A neurociência afetiva, criada pelo Jaak Panksepp, então trouxe, mapeou, teorizou e comprovou a existência de 7 necessidades afetivas, ou seja, 7 estruturas localizadas no cérebro de todos os mamíferos, 7 bioquímicas que estão localizadas dentro desses circuitos, que são necessidades inatas que nós temos. Chamamos essas necessidades de afeto. É importante já fazer uma explicação que quando a gente se refere à neurociência afetiva, necessidade afetiva, não tem a ver com afetividade. Não é um vínculo que eu tenho com a outra pessoa. O afeto dentro do campo da neurociência e na neuropsicanálise se refere àquilo que tende a afetar. Ou seja, à medida que eu tenho um afeto, que é a necessidade de beber água, eu tenho um afeto, que é a fome, e eu não vou suprir essas necessidades, aquilo me afeta. Eu tenho desencadeamento pela falta de nutriente por não me alimentar, e tenho desencadeamento pela falta de água que deveria hidratar o meu organismo. De igual forma, tendo esses afetos homeostáticos, esses afetos sensoriais, nós temos os afetos emocionais, que são essas 7 necessidades de todos os mamíferos. Entre essas necessidades, nós temos a necessidade de vínculo. Essa necessidade de vínculo, quando você vai ler o livro de referência da neurociência, que é Affective Neuroscience ou The Archaeology of Mind, você vai perceber que, enquanto fazia os seus experimentos, as suas pesquisas com mamíferos, roedores, também macacos e gatos, o Jaak Panksepp percebeu que, dentre todas as emoções primárias ou afetos, nenhuma emoção é tão intensa e alcança tanto a estrutura cerebral quanto a emoção ou o afeto de vínculo. Ou seja, nós temos, dentre essas 7 necessidades afetivas, uma necessidade chamada panic e grief. Essa necessidade, traduzindo para o português, significa necessidade de vínculo ou pânico e luto. Necessidade de vínculo. Isso significa que, assim como nós, mamíferos, temos necessidade de nos alimentar para sobreviver, ou temos necessidade de tomar água para sobreviver, que é um afeto que o nosso corpo sinaliza, nós temos também a necessidade de nos sentirmos conectados, de nos sentirmos vinculados a alguém, a algum grupo, a alguma comunidade, a uma sociedade.
À medida que eu não me sinto vinculado, que eu não me sinto amado, percebido, valorizado por alguém, eu vou sim ter um afeto no meu corpo. Aquilo vai me desencadear um sofrimento. De acordo com o Mark Somos, que é o cara que criou a neuropsicanálise, ele diz que todas as vezes que um paciente vai buscar um processo de análise ou uma terapia, esse paciente está com algum desses afetos em desvio. Quando você está com um desses afetos em desvio, você vai ter um sofrimento que a gente entende como uma patologia. Cada um desses afetos vai derivar sintomas físicos, vai derivar sintomas psicológicos, sintomas homeostáticos que vai sinalizar para você que você está necessitando desse vínculo. Perfeito, temos então essa necessidade de vínculo. Quando nós olhamos todas as outras necessidades afetivas dentro do cérebro através de um aparelho mapeando isso, nenhum outro afeto, nenhuma outra emoção, como a tristeza, a raiva, vai alcançar ou vai iluminar tanto o cérebro quanto essa necessidade de vínculo. Quando nós não nos sentimos acolhido, pertencente a um grupo, a uma comunidade, a uma pessoa, é descarregado em nosso cérebro uma coisinha chamada capa opioide. O que esse capa opioide faz biologicamente é trazer medo, é trazer tensão, aumento de batimento cardíaco, uma sensação de pânico, uma sensação de ansiedade. O desespero que uma criança sente ao se perder dos pais em um supermercado ou no meio de um grupo de pessoas. À medida que essa criança se perde desse pai, dessa figura cuidadora, a criança experimenta esse estado de desespero, que é o seu organismo sinalizando que ela saiu da homeostase para ela ir buscar de novo esse cuidador. Depois que ela passa um tempo procurando esse cuidador e ela não encontra esse cuidador, ela entra no segundo estágio, que é o estágio de luto. E aí essa criança se fecha, ela desiste de buscar essas figuras cuidadoras. E como consequência, nós temos então um desligamento de uma outra necessidade afetiva chamada seeking, necessidade de buscar. Quando essa necessidade seeking é desligada porque a necessidade de vínculo saiu da homeostase, está em desvio, nós então desligamos o interesse pelo mundo e entramos no que nós entendemos como depressão. A pessoa que experimenta uma depressão na vida adulta, ela tem essa ameaça ou esse rompimento de vínculo e está com essa necessidade de busca, de interesse pelo mundo, de prazer desligado. Dessa forma, ela está então com essa necessidade de vínculo em desvio, não está sendo atendida. Bom, se nenhuma outra emoção, nenhum outro afeto é tão intenso quanto a necessidade de vínculo, nós temos aqui então uma necessidade de vínculo que está no topo dessas necessidades afetivas. Ok, nós temos o vínculo como a necessidade primordial para todo mamífero se sentir seguro em um relacionamento, em uma sociedade. Bom, sabendo então que dentre as necessidades afetivas o vínculo é a mais intensa, a que mais vai provocar patologias, vamos então entrar num conceito do Lacan em que ele escreve num texto dele de 1949 chamado O Estágio do Espelho como Formador da Função Eu. Nesse texto, o Lacan vai trazer uma teoria bastante interessante que dialoga diretamente com esse circuito, essa necessidade de vínculo da neurociência afetiva. Ele vai dizer que entre os 6 aos 18 meses, a criança pela primeira vez vai conseguir se olhar no espelho e se perceber como um outro que é ela mesma. Ou seja, a criança que até então se percebia como parte da mãe, ela é uma parte integrada que estava nessa relação simbiótica com a mãe, agora pela primeira vez ela olha no espelho e se percebe como alguém separado dessa mãe. Como consequência, essa criança experimentando essa individualização, essa separação da mãe, vai entrar num conceito que o Lacan chama de imago, que é a sensação de se perceber separado do outro, te falta uma parte, você é sozinho, você é único. A partir desse momento, então, que a criança, olhando para o espelho, consegue se perceber como um ser único, constrói-se, então, dentro dessa criança um vazio. Algo que falta a essa criança, um imago. Com esse vazio dentro de si, a criança vai para o mundo, vai para as relações, vai retornar com esse cuidador, com essa cuidadora, para tentar preencher novamente esse vazio e trazer essa completude que lhe falta. Porque até então, a ideia de existência para essa criança foi fundamentada num pertencimento, numa simbiose com a própria mãe. Quando eu já não tenho mais essa simbiose formada, porque eu consegui me reconhecer como separado, como único desse outro, que geralmente é a mãe, então eu tenho que buscar essa completude que agora me falta. Nesse momento, então, nesse estado de imago, a criança, então, vai agora experimentar esse vazio, essa busca para se preencher ao longo da vida. Entendendo agora esse conceito que o Lacan genialmente percebeu que a criança experimenta essa separação, vamos olhar essa mesma situação pela perspectiva da neurociência afetiva e da neuropsicanálise.
Para a gente entender isso, vamos passar também pelo complexo de Édipo. Mas olha que interessante. Quando uma criança nasce, nos seus primeiros dias ou meses de vida, até então a criança vai experimentar, vai conhecer o seu primeiro padrão de relacionamento, o seu primeiro padrão de vínculo. O que é o padrão de vínculo, a perspectiva que a criança consegue dizer que significa vínculo para ela? Esse primeiro relacionamento, esse primeiro contato que ela teve com a mãe, com essa figura cuidadora, com o pai e assim sucessivamente. Mas percebe que até então, dentro desse útero, a criança não estava no mundo experimentando nenhum tipo de relacionamento que fosse tão simbiótico. O que é o auge dessa simbiose que a gente está falando? A criança experimentando esse primeiro ideal de relacionamento, ainda se sentindo parte da mãe, percebe que quando ela chora, a mãe traz o alimento, que quando ela chora, a mãe traz o acolhimento, que quando ela chora, a mãe traz a proteção, que quando ela sente dor, a mãe traz a cura. Ou seja, o choro é utilizado como linguagem, não porque é eficaz, mas porque é suficiente, porque do outro lado, nós temos uma mãe que, pela natureza, foi desenvolvida, está descarregada, por assim dizer, de ocitocina e consegue intuir, quase que adivinhar o que a criança necessita. Então, se a criança experimentando essa primeira ideia de relacionamento sente dor, ela chora, a mãe entende a dor e traz a cura para essa dor. Se a criança sentindo medo chora, a mãe percebe esse medo, acolhe essa criança. Ou seja, todas as necessidades que o indivíduo apresenta bebê é suprido por essa mãe que intui as suas próprias necessidades, sem a necessidade de formar uma linguagem para esclarecer aquilo que se necessita, o que dói, com a tua necessidade, com o teu desejo. Desse ponto, então, retornando para o Lacan, a gente diz que quando a criança se olhou no espelho e ela percebeu que ela era uma separada da mãe, então nasceu a construção do desejo dessa criança. E qual é o desejo dessa criança que o Lacan vai dizer que jamais se encontra? O desejo é retornar a esse relacionamento tão suficiente, tão puro, tão presente que a criança tinha com a mãe, com a primeira figura cuidadora. Nesse momento, é isso que a criança está experimentando, essa simbiose. A mãe supre todas as minhas necessidades. Mas a partir do momento que essa criança, então, vai crescendo, ela vai avançando nas suas idades, ela vai percebendo que o choro deixa de ser uma linguagem eficiente para chamar essa mãe. O choro deixa de ser uma linguagem suficiente para suprir as suas necessidades. Então, dentro das suas possibilidades, a criança vai começar a elaborar o que que eu posso fazer, o que que aconteceu, o que foi que houve que afastou essa mãe de mim, que afastou essa pessoa que me supria a necessidade. Entrando nesse estágio dos 6 meses aos 18 meses, que a criança vai olhar no espelho e perceber, pô, a minha mãe é diferente de mim, a minha mãe não está colada em mim. Eu tenho necessidades que a minha mãe supre, mas às vezes não vai suprir. E aí, nesse choque de então sair de um relacionamento que até então era perfeito, suficientemente e puro, e entrar agora no relacionamento em que esse outro começa a faltar, em que essa mãe não está sempre presente, em que esse pai não está sempre presente, que a minha fome não é suprida quando eu a sinto, que a minha dor não é suprida quando eu a sinto, eu começo então a experimentar esse espaço de desespero. E aí a criança, dentro das suas possibilidades muito limitadas, porque ainda não está desenvolvido o neocórtex, vai começar a pensar: o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para retornar esse vínculo que eu tinha? Quem eu preciso ser para trazer essa mãe de volta? Quem eu preciso ser para trazer essa relação simbiótica? O que eu preciso ser? Como eu preciso me comportar? Como eu preciso parecer para que esse pai esteja disponível para mim? Para que essa mãe esteja disponível para mim? Porque uma mãe 8 horas fora de casa trabalhando, para a criança, isso não é interpretado como ela precisou se ausentar. Para a criança é interpretado como rejeição, como um abandono. E como consequência, a criança, ainda incapaz de guardar essa memória episódica, não vai registrar isso com detalhes, ou seja, ela não vai registrar isso no córtex, no hipocampo, lembrando exatamente do que ela fazia e como a mãe supria as suas necessidades. Mas existe um livro muito marcante chamado O Corpo Guarda as Marcas. Dessa forma, a criança pode não lembrar desse relacionamento com a mãe, desse primeiro relacionamento ideal, suficiente, equilibrado, como memória episódica, que ela consiga verbalizar, declarar, explicar com riqueza de detalhes. Mas a criança experimenta sentir esse vínculo que ela perdeu. Ou seja, eu posso não recordar a ponto de conseguir levar isso à consciência, mas isso está armazenado em uma regiãozinha da amígdala
e dos glândulos basais, que vai guardar essa memória que eu não consigo declarar, não é uma memória declarativa, não é uma memória que sobe para o nosso córtex, mas é uma memória que está armazenada como memória não declarativa. Ou seja, eu posso não saber explicar, mas eu consigo sentir. E a criança, então, sentindo falta dessa relação simbiótica, desse primeiro relacionamento ideal, puro, suficiente, perfeito, vai então constituir o que o Lacan chama desse imago, esse vazio dentro de si. E aí ela vai para o mundo, para as outras relações, então buscar suprir essa outra necessidade. E é nesse momento que nós também vamos atravessar o complexo de Édipo freudiano, em que a criança, tentando explicar, achar uma razão pela qual a mãe já não está mais presente, pela qual essa figura cuidadora não supre as suas necessidades no momento que ela precisa, vai perceber o pai do lado dessa mãe. Vai perceber esse pai como companheiro dessa mãe, vai perceber essa atenção que a mãe dá para o pai, então vai constituir a ideia de que o pai é o inimigo dela, que o pai tem a atenção, tem a relação que ela gostaria de ter com a mãe, que o pai agora tem a relação que um dia essa criança tinha com a mãe. E como consequência, não é que a criança vai ter necessidade de matar o pai para se relacionar sexualmente com a mãe, mas é que a criança vai entender que o pai é um obstáculo entre ela e aquele relacionamento, aquele primeiro vínculo ideal que ela quer recuperar. E aí então a criança constrói então essa competição inconsciente por esse pai, no desejo de ter essa mãe para si, não no quesito sexual, mas no quesito de vínculo, no quesito de amor. O Freud nunca escreveu sobre um complexo de Electra, em que isso se dá para a menina, tá? O Freud não escreveu. Isso foi algo que foi trago pelo Jung e o Freud até rejeitou essa teoria. Mas a ideia é que a criança, o menino ou a menina vai constituir esse ideal de que essa mãe, esse pai que pode suprir as minhas necessidades, pode retornar comigo aquele amor ideal, aquele vínculo perfeito, só é possível se esse outro não estiver entre mim e aquela mãe, se esse outro não estiver entre mim e o meu pai. E à medida então que a criança começa a elaborar essas possibilidades de reconquistar esse vínculo que ela não lembra, mas que ela sente, ela vai então desenvolver o que a gente entende como mecanismos de defesa. Inúmeros mecanismos de defesa que nós utilizamos até hoje. O que é o mecanismo de defesa? Conforme vai evoluindo, a criança pode pensar então: se eu for o filho obediente, se eu for o filho perfeito, se eu for o filho mais inteligente, se eu for o filho que dá orgulho, se eu for o filho mais bonito, mais educado, talvez essa mãe passe a gostar de mim. Talvez esse pai retorne a gostar de mim da forma que eu entendo, sinto de alguma forma que ele gostava, que ele cuidava. Então a criança passa a ser a criança perfeita, passa a ser o aluno perfeito, o filho obediente. Mas isso não traz vínculo e, como consequência, essa angústia, esse vazio, esse desejo jamais alcançado, segundo Lacan, nunca é alcançado, porque a ideia da criança é de um vínculo, de um primeiro vínculo que ela experimentou com essa mãe, com essa figura cuidadora, que não remonta à memória episódica, que remonta à memória não declarativa. Então, ela sente essa falta, ela sente esse vazio, esse desespero, aquilo que ela quer buscar, mas não sabe explicar o que é, não sabe o que lhe falta, porque é um desejo que a guia, que a lhe faz buscar, que faz a pessoa entrar no relacionamento, sair de outro relacionamento, recomeçar outro relacionamento, sempre buscando esse ideal de relacionamento que, segundo o desejo lacaniano, nunca é alcançado. E aí, trazendo agora para a nossa teoria, aqui para o nosso momento presente, de acordo com a neuropsicanálise, o indivíduo vai construir, como aquela criança outrora construiu, vários mecanismos de defesa para conseguir recuperar esse vínculo que ela não se lembra, mas que ela sente falta. Às vezes, se você olhar na cultura, você vai perceber pessoas querendo ser muito inteligentes, pessoas querendo fama, pessoas querendo dinheiro. Mas a fama, o dinheiro, a inteligência nunca tem um fim em si mesmo. Ou seja, ter um fim em si mesmo é: eu busco isso para ser feliz. A felicidade é algo que tem fim em si mesmo. Ninguém busca a felicidade para alguma outra coisa. Mas ninguém busca o dinheiro somente para ter dinheiro. O dinheiro possibilita uma série de outras coisas que ingenuamente ou inconsciente o indivíduo acredita que vai fazer ele se sentir amado, que vai fazer o outro amar ele tanto quanto um dia a mãe amou. O indivíduo que busca fama acredita que, encontrando essa fama, ele vai se sentir amado, vai recuperar o amor que um dia a mãe doou para ele. Na verdade, tudo isso são mecanismos de defesa. Se você percebe alguém que chega na sua clínica e começa a falar sobre essa falta, começa a falar sobre esse medo, começa a falar sobre essa ansiedade,
De alguma forma, no contexto desse indivíduo, ele vem de uma infância tentando recuperar esse amor, tentando recuperar esse vínculo ideal que não existe na nossa realidade. Porque se relacionar com o outro condiz com você ter que renunciar a algumas coisas. Já quando você estava com a mãe, era uma ideia de amor incondicional. Você não precisa fazer nada, a mãe continua te amando. Você pode ficar com raiva, a mãe continua te amando. Você pode ficar com medo, fazer birra, a mãe continua suprindo as suas necessidades. Mas a partir do momento que a criança percebe essa mãe, essa figura cuidadora já não tão presente, ela percebe que tem condições para eu merecer ser amado. Eu saio do campo que eu era amado incondicionalmente e entro num campo que agora eu tenho que criar condições para receber esse amor. As condições que nós, adultos, inconscientemente construímos são condições financeiras, são condições sociais, são condições de status, são condições de poder. Nenhuma dessas condições vai suprir essa necessidade de vínculo. Pode suprir outra necessidade afetiva de dominância, pode suprir outra necessidade afetiva de busca, de liberdade, mas não atende a essa necessidade que está latente, que é a necessidade de vínculo, que dentre todas as outras necessidades é a mais intensa, a mais forte e a que mais causa patologia. Então, se você tem essa perspectiva de que essa necessidade de vínculo é a necessidade que não está sendo atendida, porque o ideal de vínculo que essa criança tinha lá na infância e que o adulto hoje tem no mundo real, na vida adulta, mas não consegue explicar, apenas sentir, é um ideal de amor, é um ideal de vínculo que não é alcançável. E à medida que eu não consigo suprir essa necessidade de vínculo, existe um conceito de priorização na neuropsicanálise, que é a necessidade que está em desvio vai se sobrepor às outras necessidades. O que é que significa isso? Se eu tenho uma necessidade de vínculo que não está sendo suprida, e aí ela se sobrepõe às outras necessidades, eu vou para o campo profissional, onde eu deveria ganhar dominância, negociação, buscando vínculo. Eu vou para o meu campo social, vou para o meu campo de amizades, onde eu deveria ganhar cuidado, buscando suprir vínculos. Então, eu vou para todos os outros relacionamentos, conjugal, social, profissional, sempre tentando suprir a necessidade de vínculo. E ainda que no relacionamento eu encontre algum vínculo, ainda que na amizade eu encontre algum vínculo, nenhum deles remonta à perfeição que a criança tinha no corpo do que é o ideal do vínculo. Porque no relacionamento adulto não basta você chorar para ter suas necessidades atendidas. Você precisa falar, verbalizar, esclarecer. Mas como esclarecer? Usar a linguagem como ferramenta para pedir aquilo que nem você consegue lembrar, aquilo que o teu corpo guarda como marca. Por isso, uma terapia ou uma análise que é pautada e delimitada a capacidade do indivíduo verbalizar, jamais vai trazer à tona essa consciência, porque não é aquilo que ele pensa, não é uma terceira instância, é aquilo que está no cérebro reptiliano, falando das necessidades afetivas, ou seja, é um afeto, algo que me afeta. E isso está armazenado nos gânglios basais. Não é a mente que traz isso, não é a boca que verbaliza, mas é o corpo que sente. Se você tem essa necessidade de vínculo que está em desvio, e é por isso que você busca, 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 e nada, muito daquilo que você encontra é suficiente, porque você está atendendo outras necessidades, quando na verdade você está tentando atender a necessidade de vínculo. Quando a necessidade de vínculo não é suprida porque você tem um ideal do que seja um vínculo de qualidade, nós temos outras necessidades que também vão entrar em desvios. Porque nenhuma dessas necessidades vai ser perfeitamente supridas, atendidas, equilibradas, retornar para esse campo de homeostase, enquanto você não resolver essa ideia da necessidade de vínculo. Lembra, por exemplo, vou pegar as necessidades afetivas e transformar nas necessidades homeostáticas. Se eu tenho uma necessidade de alimento, se eu tenho um afeto de fome, eu posso tomar várias vezes várias taças de água. Nenhuma dessas taças vai suprir a minha necessidade de fome. Elas vão paliativamente resolver alguma coisa, mas em algum momento essa fome tende a aumentar. E aí, conforme essa fome aumenta, ela se sobrepõe à minha sede, ela se sobrepõe à minha vontade de dormir, ela se sobrepõe à minha necessidade de descansar, porque essa necessidade é a mais intensa e a que está em desvio. Da mesma forma que nós temos aqui a necessidade em si de vínculo. Se a necessidade de vínculo é a mais intensa e a que você não está conseguindo suprir, porque você tem um ideal do que seja suprir essa necessidade, ela vai sempre se sobrepor às tuas amizades, ao teu campo profissional, ao teu campo social. Significa que você pode estar no melhor emprego, você pode estar na melhor cidade, você pode estar com a melhor pessoa, nenhuma dessas coisas vai substituir ou vai ser suficiente para você.
Porque você está buscando um desejo que, segundo Lacan, é inalcançável, porque os desejos está construído no ideal, que você não consegue verbalizar, explicar, apenas consegue sentir. Diz aí para mim se essa aula fez algum sentido para vocês, se trouxe uma luz, né, a respeito disso. Eu vou deixar aqui embaixo um vídeo que vocês precisam assistir, chamado Os Sete Afetos Fundamentais. Vocês vão entender os outros sete afetos e perceber que se vocês não resolverem essa necessidade de vínculo, nenhuma outra dessas necessidades vão conseguir ser supridas. E à medida que não são supridas, a necessidade de vínculo te causa patologias e as outras necessidades vão pelo mesmo caminho. Tá bom? Vou deixar esse vídeo recomendado aqui para você acessar. Além disso, venha fazer parte da nossa comunidade de estudos em neuropsicanálise e conhecer temas como esse com embasamento científico. Para saber mais, acesse o link aqui embaixo. Deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo que eu vou ter o maior prazer em responder vocês, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.